dos juramentos e dos votos. E nós vamos aprender que este tema é muito importante para a caminhada cristã, para o caráter do cristão. É um compromisso cristão com a verdade. Eu farei a leitura, quero que vocês acompanhem em silêncio. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que diz que passar, vem do maligno. Queridos, o juramento é uma afirmação ou também uma promessa. No período bíblico, os juramentos eram usados como maldições, muitas vezes, para reforçar ordens. Eles também eram utilizados para reafirmar algumas verdades que precisavam ser praticadas para glorificar a Deus. O voto eram também espécies de promessas feitas a Deus. Alguma coisa para poder se abster, a pessoa fazia o voto em troca de alguma bênção, de alguma graça. No caso do juramento, eles também constituíam parte regular de tratados e alianças. E a grande característica aqui que era destacada pelos fariseus e escribas, mas de uma forma limitada, é que o juramento é irrevogável, ele não pode ser quebrado. Então, Jesus, conversando com as pessoas, explicando a palavra de Deus, ele agora vem mais uma vez mostrar que aqueles mestres da lei estavam equivocados na sua interpretação de mais esta lei. A lei divina dizia que os votos não poderiam ser quebrados. Era uma obrigação. Só que estes homens colocavam que o juramento feito em nome de Deus não poderia ser quebrado, mas eles abriam exceção para outros tipos de juramento. E Cristo chama a atenção mais uma vez para que se interprete toda a lei e não somente a parte que nos agrada, que nos interessa. Lá em Deuteronômio 23, 21, diz que quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então, descumprir um juramento diante de Deus, feito diante de Deus, é pecado, é desobediência a Deus. Números 30, versículo 2 também vai tratar disso. E nós vemos em Levítico 19, 12, um destaque para que não se jure falsamente ao Senhor. E aí está o grande ponto, o grande quê da questão para Jesus, quando ele
está destacando aqui pela sua interpretação do Antigo Testamento, lembrando que Cristo, por ser Deus, é o Senhor e também autor da lei. Ninguém melhor do que ele para interpretá-la da forma correta. E ele coloca para eles o destaque, a ênfase no não jurarás falso. Por quê? Porque o que Deus quer é verdade, é sinceridade nos corações. Aquelas pessoas que ali estavam, aqueles fariseus, eles tinham o hábito de jurar por qualquer coisa com a seguinte intenção: quebrar o juramento. Ou seja, a mentira já estava em seus corações e já havia ido para a sua mente. E agora eles encontraram uma forma com a sua mente de colocar a sua mentira em prática, levando as pessoas a acreditarem ou a lhes dar um crédito antes da sua mentira. Trocando em miúdos, eles abriam exceções na lei para que eles pudessem, e outros também, não cumprir a sua palavra. Os mestres da lei e o povo não se preocupavam em cumprir a sua palavra. E é algo assim que nós, hoje em dia, pensamos que é muita exclusividade nossa, do nosso tempo. Mas não é. Isso existiu na história ao longo dos anos. A lei de Moisés afirmava a gravidade dos juramentos. Era algo muito sério, assim como os votos. O voto é como se fosse uma promessa, né? Feita a Deus. A diferença aí, básica entre os dois, é que o juramento você tanto pode fazer a Deus, como você pode fazer para uma pessoa, ou para pessoas, né? Mas o voto é algo que você faz de forma pessoal com Deus. É uma promessa que você faz a Deus. Senhor, troca de tal bênção, eu farei isso. É claro que Deus não trabalha com troca, mas a pessoa abre o coração e faz uma oferta para Deus. Então, os fariseus e escribas juravam por qualquer coisa sem medir as consequências. Eles não pensavam antes de fazer o juramento. Na verdade, eles agiam dessa forma justamente porque eles não tinham mais credibilidade na praça. Pessoas que não têm credibilidade, como é que elas fazem com você? Olha, eu te prometo, eu te garanto que eu vou te pagar no dia tal. Olha, eu juro pela minha mãe. E aí começam, né, os subterfúgios das pessoas para tentar ganhar sua confiança, continuar empurrando para a barriga. Muitos podem estar jurando realmente de uma forma sincera, pensando realmente em alguma forma de pagar aquela pessoa. Mas o que Jesus chama a atenção aqui é que esse tipo de atitude é errado. Nós não precisamos ficar jurando o tempo todo. Basta a sua palavra, basta você ser reconhecido, eu ser reconhecido, nós sermos reconhecidos como filhos da verdade. E não deixando margem para dúvidas. Mas o cenário que ele encontra era que os mestres, os líderes que deveriam ensinar essas pessoas, estavam dando mau exemplo. E, consequentemente, eles ensinavam do jeito errado. Mas não porque eles queriam que as pessoas agissem errado, era para justificar o seu erro, a sua falha. Texto fora de contexto gera pretexto e também heresia. Esses mestres da lei, esses doutores da lei, estavam quase partindo para a heresia. O ensino que recebiam essas pessoas dos mestres da lei dizia que somente pelo nome do Senhor eles não poderiam quebrar o juramento. Se jurar no nome do Senhor, você não precisa, você tem que fazer de tudo para não quebrar o juramento. Mas se não for pelo nome do Senhor, não tem tanto problema assim. Você pode jurar por outra coisa. No versículo 33,
passe confiança para as pessoas. Como fazer isso? Seguindo os preceitos, os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Seguindo os ensinamentos de Jesus aqui no Sermão do Monte, na sua palavra, no Evangelho. Os escribas e fariseus, eles tinham inventado tradições e regulamentos humanos para poder justificar o seu comportamento que desagradava a Deus. O objetivo era não dizer a verdade, quebrando seus votos. Era ganhar a confiança das pessoas para continuar agindo de uma forma que lhes favorecia, indiferente de prejudicar outra pessoa. Naquela época, quando eles trabalhavam muito no campo, era a atividade mais forte. Então, se alguém tomasse um saco de cereal emprestado e fizesse um juramento, olha, eu juro que eu vou te pagar, em tantos dias eu vou te devolver esse saco de cereal. Não havia necessidade desse juramento. O que Jesus chama a atenção é que jurar, mesmo que não seja especificamente pelo nome do Senhor, é algo que você faz assumindo 3 compromissos, pelo menos. Todo juramento é um compromisso admitido em relação a uma pessoa específica. Segundo, todo juramento ele é feito de forma pública também, ou seja, com várias testemunhas. E o terceiro compromisso, esse é mais sério, todo juramento é feito diante de Deus. Ele conhece o meu e o seu e os nossos corações. Ele sabe se nós estamos realmente sendo sinceros na intenção de passar confiança e de realmente cumprir aquele juramento ou aquele voto. Hoje as pessoas também não se preocupam em cumprir a palavra de Deus. Não se preocupam com a verdade. Hoje as pessoas também juram sem intenção de cumprir seus juramentos, suas promessas, seus votos. Juramos por qualquer coisa, pensamos em qualquer coisa, tentamos qualquer artimanha para ganhar a confiança das pessoas. Pessoas prometem pagar a quem lhe empresta dinheiro e, antigamente, qualquer tipo de trato que era feito, as pessoas, por décadas, usavam o famoso fio do bigode, né? Tirava o fio do bigode, trocava ali o fio do bigode, era a palavra dada de que seria cumprido aquele acordo. Em outras épocas, não precisava do fio do bigode, era somente a palavra verbal, muitas vezes selada com um aperto de mãos, e ali se firmava o acordo. No período bíblico, eles colocavam a mão na parte interna da coxa do outro e faziam o juramento, faziam ali seu acordo. Era a forma de selar aquele trato, aquele compromisso com aquela pessoa. E como eu disse, normalmente com testemunhas em volta e diante de Deus. Era algo muito sério. Hoje em dia, as pessoas mentem descaradamente. Me perdoe o termo, mas é isso que acontece. As pessoas mentem sem a menor consciência de que mentira é pecado. As falácias de Satanás continuam por aí. A mentirinha boba, não. É uma mentira pequena, mas com um objetivo maior. Isso é falácia do maligno. Isso não provém de Deus. Não procede de Deus. Deus não compactua com mentira, mas somente com a verdade. Juramentos e compromissos feitos, como por exemplo dos médicos. Os médicos que fazem o juramento da faculdade, policiais fazem seu juramento na sua formatura também, no seu curso, juízes fazem juramento, o
tanto verbais, como inclusive por documentos assinados. Hoje, temos que assinar contratos. Nos contratos, temos que discriminar absolutamente tudo, porque se deixarmos algo implícito, dá margem para algum advogado muito inteligente, esperto e sagaz voltar aquela lei contra a pessoa que, na verdade, foi ofendida ou prejudicada na rua. Então, e ainda assim, tem que se reconhecer firme cartório, tem que se fazer em registros, porque pode ser que alguém não cumpra a sua palavra. Cristo chama a atenção que os cristãos, que os regenerados, que aqueles que são nova criatura, não podem descumprir a sua palavra. Desde a escala maior, média ou a menor. Exemplos: a pessoa que trabalha como prestador de serviço, ele combina preço, ele combina o horário de serviço, os dias da semana que ele vai trabalhar com seu patrão. O cristão, de fato, tem que cumprir ou procurar cumprir à risca todos os seus compromissos. O horário de entrar, o horário de sair, o horário das refeições, o tempo que ele vai gastar em cada refeição. Se ele precisar sair para resolver alguma coisa pessoal, ele tem que comunicar ao seu patrão, mesmo que ele não esteja ali sendo fiscalizado, por dever de consciência, entendendo que o juramento tem esses três compromissos: compromisso com uma outra pessoa, compromisso diante da sociedade, compromisso diante de Deus. É o mais sério. As pessoas precisam cumprir a sua palavra. Casais que prometem amor eterno, até que a morte os separe, até que, mesmo na doença, na riqueza ou na pobreza, mas quando vem a crise econômica, começa a reclamação, começa a discussão, começa o bate-boca e não dá mais para separar. Quebrou o juramento com aquela pessoa, quebrou seu compromisso diante da sociedade, quebrou seu compromisso com Deus, porque você falou: na pobreza ou na riqueza, estarei com você. E agora você pulou fora. Deus não admite, Deus não aceita esse tipo de conduta. É difícil pensar em falsos juramentos, mas é muito fácil lembrarmos daqueles que juram, dolosamente. Quando a gente pensa em promessa não cumprida, nós brasileiros temos uma classe aí que vem direto na nossa mente. Começa com por e termina com tipos políticos. Os políticos, ou começa com por e termina com tipos, políticos. Infelizmente, a nossa classe política brasileira está trincando a nossa cara de vergonha. Infelizmente. Todos os dias nós vemos várias notícias de corrupção, de enganos. Todos os instantes nós vemos políticos sendo confrontados com promessas de campanha que não foram cumpridas. Lá em Ribeirão dos Meninos, onde estávamos, fiquei sabendo, lá era uma cidadezinha pequena, interior, e a ligação dela com Santa Margarida, que é a cidade em si, o município em si, é apenas por estrada de chão. Quando chove muito, fica difícil o trajeto. E todo mundo precisa ir até a
e a situação não muda. Nós precisamos mudar. Nós precisamos nos voltar para Cristo, para os ensinamentos do Senhor Jesus. Aqueles homens tinham o hábito de jurar por qualquer coisa. Eles juravam por Jerusalém, eles juravam pelo céu, eles juravam pela terra, eles juravam pela própria cabeça e achavam que não tinha problema, que isso não iria ofender a Deus. Versículos 34, 35 e 36, Jesus vem proibir essa hipocrisia dos mestres da lei. Os judeus e demais gentios convertidos deviam falar sempre a verdade e cumprir a sua palavra. Cristo vem confrontá-los e ele lhes afirma que juramento pelo céu deve ser um juramento verdadeiro, deve ser levado a sério. Sabe por quê? Porque o céu é onde está o trono de Deus. Logo, é lugar santo. Se você jura pelo céu, você está jurando pela habitação de Deus. É muito santo, é muito sério. O homem que jura pela terra também deveria pensar que a terra é o apoio, é o estrado dos pés de Deus. Ele se apoia ali. E se Deus se apoia na terra, é lugar santo. Isaías 66, versículo 1, primeira parte. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Jurar pelo céu é jurar por Deus. Jurar pela terra é jurar por Deus. Jurar por Jerusalém tem um significado muito mais especial do que as pessoas imaginavam. Afinal de contas, Jerusalém é a cidade santa, a referência é a cidade santa, a Jerusalém celestial e também a igreja do Senhor Jesus, a Jerusalém espiritual. Nós, povo de Deus, povo santo, porque foi separado por Deus para o servir e o adorar. Logo, jurar por Jerusalém é jurar pela cidade do grande Rei, Jesus. Em outras palavras, jurar pelo trono de Deus, ou estrado dos seus pés, ou pela cidade do grande Rei, é jurar pelo próprio Deus, pelo próprio Rei. Cristo chama a atenção para este ponto. O que da questão? O ponto-chave. Aquele ponto que faz toda a diferença. A verdade tem que estar em nosso coração e não a intenção enganosa. Haviam pessoas que juravam pela sua cabeça. Sabe o que significa isso? Que eu perca a minha cabeça, ou seja, que eu perca a minha vida se eu não cumprir essa promessa, se eu não cumprir a minha palavra. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque nem a minha vida me pertence. Minha vida é dada por Deus e sustentada por Deus, independente de eu ser cristão ou não. Se o ar está nos seus pulmões agora, é porque Deus assim permitiu. Se você está com saúde e bem acomodado em sua casa nos assistindo, é porque Deus assim está mantendo vocês aí. E nós aqui, com toda certeza. Até as pessoas que não estão cultuando a Deus nesse instante, estão fazendo qualquer outra coisa, muitas coisas que desagradam ao Senhor, só estão vivas e só têm saúde e condições de fazê-lo porque Deus as sustenta e permite que elas vivam um dia a mais. Logo, se eu prometo que se eu não vou cumprir a minha promessa, que eu morra, eu estou atentando contra a propriedade de Deus. Logo, eu estou ferindo, desobedecendo o próprio Deus. Ninguém pode mudar a cor do seu cabelo. E aí nós entramos na questão da soberania. Como eu posso jurar que mude a cor da minha cabeça ou que caia o restante dos meus cabelos, sendo que eu não tenho domínio sobre isso? Deus tem, mas eu não tenho. A arrogância desses homens, a dissimulação deles, era reprovável e Cristo chama a atenção para isso. Mas não só para eles, serve para nós hoje também. Não jureis de forma
com a verdade, com a hombridade, com a correção, com a retidão de vida. Reflitam antes de dar a sua palavra. Pesem na balança se vale a pena alguma negociação. Pesem na balança se vale a pena assumir tal compromisso com aquela pessoa, seja profissional, seja financeiro, seja conjugal. Pesem, pensem antes de agir. Para aqueles que sofrem de ansiedade, é difícil pensar antes de agir, eu sei, mas busquem Deus. Todos os que são regenerados, salvos por Jesus, recebem o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo. Clamem ao Senhor, busquem ao Senhor. Se vocês forem verdadeiros e sinceros em suas conversações, em suas relações, em seus relacionamentos, vocês nunca vão precisar de orar, ou fazer votos a outras pessoas, ou promessas a outras pessoas. Basta a sua palavra para que a pessoa acredite em você ou não. Sabe por que não devemos mentir? Jesus fala lá no versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso, ou seja, se você não fala a verdade, se você não é uma pessoa confiável, se você não inspira a confiança dos outros, é porque você é do maligno, não tem meio termo. Nossa, mas que palavra dura! Pois é, Jesus não amaciava nem alisava, não. A palavra tem que ser interpretada como ela é. Em João 8,44, está muito claro que o pai da mentira é o diabo. Ele é homicida, ele é mentiroso desde o início, ele é enganador, ele distorce as coisas. Quando ele não mente, ele altera a verdade, distorcendo ou parte dela, para que as pessoas caiam no engano. Quem pensa e age da mesma forma, segundo a palavra do próprio Jesus, é filho do diabo. Agora, como resolver esse problema? Olhando para Cristo. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo não mentiu. Deus não mente. Quando nós falamos que Deus é todo-poderoso, não estamos querendo dizer que Deus pode fazer tudo. Porque Deus não pode fazer tudo. Deus não mente. Ele não pode mentir, ele não nega a si mesmo, porque a sua palavra ela só se confirma, ela não entra em contradição. Então, Deus é todo-poderoso porque ele detém todo o poder. Mas ele não mente, e como ele não mente, porque o seu compromisso é com a verdade, nós cristãos devemos agir como filhos da verdade. Os cristãos devem falar sempre a verdade e cumprir sua palavra. Jesus não está aqui simplesmente proibindo o juramento. O que ele está fazendo é dizer para as pessoas que a intenção do coração faz toda a diferença. E aí vem uma pergunta: então jurar no tribunal está errado? Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que nós devemos obedecer à autoridade civil, ao governo civil da nossa nação. E se a lei civil manda jurar lá no tribunal, desde que o juramento não fira a palavra de Deus, eu e vocês cristãos estamos obrigados diante de Deus de jurar e de cumprir o juramento, com toda certeza. E a nossa responsabilidade torna-se duplamente maior, porque nós conhecemos a verdade que Jesus nos ensinou. A nossa confissão de fé de Westminster, que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota, ela tem um capítulo de número 22 que trata exclusivamente de juramentos e votos. E na seção 1 diz assim: o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso, em que o crente chama a Deus por testemunha de sua promessa. Durante o culto nós fazemos isso. Nós fazemos juramento
não são cristãos. Então, o juramento em si, independente da outra parte, quem faz assume compromissos diante de Deus. E Jesus deixa bem claro que o nosso compromisso deve ser sempre com a verdade. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Não utilize promessas vãs para justificar qualquer situação que seja, inclusive para não parecer antipático aos outros. Você pode fazer isso para mim? Se você não pode, fale. Olha, não posso. Poxa, mas você que eu sei, mas no dia e no horário que você quer, eu não posso. Você está me enrolando. Eu estaria te enrolando se eu falasse que poderia e não fosse. Eu estou sendo sincero e franco com você, e direto. Não posso assumir esse compromisso neste dia. Poxa, toda vez que eu te peço, mas toda vez que você pede em dias que eu não posso te atender. Então, é algo que você precisa trabalhar com as pessoas. As pessoas precisam entender que a palavra do cristão, a palavra da cristã, tem que ser firme. Eu posso, eu não posso. Qualquer imprevisto no meio do caminho, avise, dê satisfação. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Diante de Deus, nós estamos assumindo compromissos diante da sociedade, com a sociedade, para com outras pessoas. E isso é um bom testemunho, quando nós cumprimos. Quando não cumprimos, é um mau testemunho diante de Deus. Jesus está aqui falando algo que Tiago também vai dizer: seja a sua palavra sim, sim, não, não. Lá em Tiago 5, se eu não me engano, ele vai falar isso. Outra passagem interessante para entendermos isso, e eu já vou encerrar com ela, é a seguinte. Mateus 23, de 16 até o 22, diz assim: ai de vós, guias cegos, dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que fica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Lido esse texto, fica muito mais fácil de entender o que Jesus estava querendo passar para essas pessoas e para nós aqui também. Meus queridos, nós precisamos ensinar as pessoas o verdadeiro sentido das promessas da palavra. Ah, mas hoje, como você mesmo disse, isso já não acontece mais. Mas para o cristão tem que acontecer. Compromisso com Deus, compromisso com as pessoas, compromisso com a nossa palavra. Palavra dada tem que ser cumprida. Os nossos líderes precisam ensinar isso para os seus membros, para as suas ovelhas. Até mesmo os que se dizem ateus têm o hábito de falar assim: eu juro por Deus que eu não faço mais isso. Eu juro por Deus que eu vou te atender da próxima vez. Então, o nome de Deus ficou banalizado na boca de um ateu. Por que eu, enquanto cristão, vou cometer o mesmo pecado, sabendo das consequências disso? Precisamos zelar pelo bom nome, não pelo nosso bom nome somente,
Infelizmente, até cristãos professos têm abusado do nome de Deus, jurando em nome de Deus sem medir as consequências, fazendo piadas com o nome de Deus, amaldiçoando as pessoas em nome de Deus, até mentindo em nome de Deus. É muito triste esse tipo de coisa. Alguns teólogos costumam dizer que quem age dessa forma não é nascido de novo, ou seja, não é convertido. Se formos verdadeiros e sinceros em nossas atitudes e relacionamentos, não precisamos jurar nada a ninguém. A pessoa vai ouvir a sua palavra e vai acreditar. E aí vai usar aquela expressão: não, aquele ali é ponta firme, não, aquela dali é ponta firme. Que ela tratar com você, ela vai cumprir. Se ela não puder, ela vai te avisar, ela vai te alertar. Esse é o comportamento que Cristo requer de nós. Quando entendemos isso, estaremos pregando a palavra de Deus não somente com palavras, mas com a nossa vida, com atitudes. Lembrando que a nossa vida é uma Bíblia lida com toda a sociedade, com toda a certeza no meu coração. Que Deus nos dê graça nesse processo. Que Deus nos ajude a sermos verdadeiros de fato e a não jurarmos sem